você entender essa questão que eu falei, que Jesus superou o medo da morte ao aceitar a vontade do Pai, se você tiver com a sua Bíblia na mão, eu peço que você abra em Marcos capítulo 14, versículo 36. Essa minha Bíblia, ela é Ave Maria, tá? A sua, ela pode mudar um pouco as palavras, ela pode ser a do Padre Reginaldo Manzotti, ela pode ser a pastoral, né? Aquela azulzinha, não importa. Não pegue Bíblia evangélica, eu vou explicar hoje por quê, certo? 36. Mas se você tiver com a evangélica, infelizmente, vai ter, né? Talvez mude alguma coisa, mas vai ter. Capítulo 14, versículo 36. Se você ainda não consegue identificar o capítulo e o versículo numa Bíblia, eu vou explicar agora bem ligeirinho. Capítulo 14. O capítulo você sempre vai encontrar o número maior. E o número pequenininho, esses números pequenininhos são versículos. Então, o capítulo é o número maior. Versículo sempre será o número menor, certo? Então, vamos lá. Eu começo do 35, que é para você pegar realmente o que houve, né? Adiantando-se alguns passos, prostrou-se com a face por terra e orava que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. Versículo 36. Abba, que significa pai. Suplicava ele. Tudo te é possível. Afasta de mim esse cálice. Contudo, não se faça o que eu quero, senão o que tu queres. Contudo, se faça não o que eu quero, e sim o que tu queres. Isso é muito profundo em relação ao termo morte. Veja a obediência de nosso Senhor Jesus Cristo em relação à morte. E a obediência que nós, que somos católicos, devemos ter diante da morte. Porque Jesus próprio deixou este ensinamento, né? A gente perde um parente e a gente acha que o mundo vai se acabar. E realmente eu ando meio destrambelhada do juízo. Eu estava outro dia conversando com minha irmã e eu disse assim, no dia da minha morte, como se eu já tivesse passado daqui, né, para lá. Veja o nível que fica o trauma, né, dos neurônios, né? Fica muito devastador. A morte, ela é devastadora, né? Mas Jesus ensina a gente a obediência. Na hora que eu recebi o chamado, que eu entendi que minha mãe tinha morrido, eu rezei várias vezes. Várias vezes. E como foi numa quarta-feira, que é dia dedicado a São José, eu disse, leve ela a São José. Leve ela para Jesus, leve ela para Jesus, leve ela para Jesus. Porque eu quero ser obediente a Deus. Então, quando a gente se esvazia de si e quer ser obediente a Deus, a gente diz, tá doendo que eu não tô aguentando. Ai, meu Deus, eu não vou conseguir, eu vou morrer também, eu acho que vai ser um caixão para dois. Mas aí a gente diz, eu sou obediente a Deus porque Jesus foi primeiro. E com a própria morte dele. Tu podes tudo, afasta de mim esse cálice, contudo não faça a minha vontade, sim a tua. Então que todos nós possamos dar este testemunho de dizer, não faça-se a minha vontade, o meu egoísmo, o meu ego. Não se faça o que eu quero, porque muitas vezes aquilo que a gente quer pode estar escravizando o outro, tornando o outro um escravo emocional nosso. E Deus, como dissemos anteriormente, é Pai, Criador, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, poderia ter poupado Jesus da morte. Mas ele viu obediência no Filho. Até que ponto eu e você somos obedientes? Com a morte de mamãe eu fui obediente. Isso não significa que muita coisa não tenha se destrambelhado, porque destrambelhou agora há pouco. Mandei um recado para o povo da Mãe Rainha, comecei com boa noite, terminei com bom dia, terminei pedindo desculpa também, né? Então, isso uma coisa não quer dizer que não afete outra, tá? Mas eu chegar e dizer assim, ela tá contigo,
né? E se for a minha morte, eu dizer, eu estou contigo, eu quero estar contigo. É contigo, Jesus, que eu quero estar. Foi obediente até o Pai que eu fui até o fim e eu quero estar contigo. Então, quando a gente diz no credo que crê em Jesus Cristo, seu único Filho, a gente tá, assim, colocando essa obediência em êxtase.